Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Tiago e hoje vamos falar um pouquinho sobre o que foi a Farroupilha, ou Guerra dos Farrapos, que foi entre 1835 e 1845. Bom gente, para poder entender melhor desse assunto, a gente tem que lembrar do seguinte: entre 1831 e 1840 foi um período durante o Brasil Império que o Brasil não teve imperador. Dom Pedro I abdicou do trono. Em seu lugar deveria assumir Dom Pedro II, que na ocasião só tinha 5 anos de idade. Então, nesse momento, enquanto Dom Pedro II não atinge a maioridade penal, quem vai governar o Brasil são regências militares. E é importante, galera, desse período, do período regencial, que foi um dos períodos mais turbulentos aí da história do Brasil. Porque a gente teve várias revoltas contra o poder central, insatisfeitas com o poder imperial. Revoltas populares como a Balaiada, a Sabinada, a revolta dos Malês. Revoltas, galera, que tiveram aí participação de setores populares, de gente que sofria com a escravidão. Mas a gente também teve revoltas de setores mais de classe média e elites contra o governo. Foi o caso da Farroupilha. Bom, gente, vamos comentar nos outros vídeos também sobre essas revoltas populares, mas agora, em se atentando à Farroupilha, por que ela acontece? Bom, gente, a elite gaúcha, ela sobrevivia bastante da produção de carne. E o charque, carne seca, era um dos principais produtos que essa elite produzia. Vendia principalmente para o próprio Brasil, regiões sudeste e nordeste. Essa elite já estava bastante insatisfeita com algumas políticas do governo imperial que minavam a autonomia da província do Rio Grande do Sul. A gota d'água foi a taxação ao charque gaúcho. Isso aí, galera, é importante porque a concorrência do charque do Rio Grande do Sul era da Argentina, eram os produtores também do Uruguai, que tiveram grande vantagem com a taxação que o governo brasileiro fez aos produtores gaúchos. Isso aí foi a gota d'água. Causou a indignação que acabou levando a um conflito armado. Conflito armado que começou em 1831, pessoal, que ainda não tinha um caráter separatista, mas que aos poucos foi ganhando essa questão, embora ainda objeto de polêmica. Até que ponto que o movimento da Farroupilha tinha essa ideologia separatista arraigada, ou se também só reivindicavam mais autonomia para o Rio Grande do Sul. De qualquer modo, a gente vai ver o seguinte, que logo assim que o movimento começa, já é proclamado a República Rio-Grandense, no Rio Grande do Sul. As batalhas logo já são levadas para Santa Catarina, onde você tem aí a formação da República Juliana. Mas logo o movimento da Farroupilha começa a sofrer derrotas importantes. A gente vê aí alguns nomes importantes desse movimento, por exemplo, o Bento Gonçalves, um dos nomes aí da Farroupilha que lidera o movimento. O Garibaldi também está, que participou da unificação italiana. Ele está nesse movimento também, ao lado da Farroupilha. E do lado do exército imperial a gente vê aí aquele que seria o futuro Duque de Caxias. É um dos que lidera as forças imperiais nesse momento, que vai aí acabar eliminando de uma vez as forças da Farroupilha. Bom, gente, é importante lembrarmos o seguinte: nesse momento todas as revoltas que acontecem contra o governo, elas são derrotadas. Mesmo aquelas mais populares, como a Balaiada, o Malês, essas são impiedosamente massacradas. A gente tem aí muitas dessas revoltas, o número de 30 mil mortos, por exemplo. Ao passo de que no caso da Farroupilha a gente vai ter cifras menores. E mesmo quando a Farroupilha é derrotada, ela tem aí mais ou menos na faixa dos 3 mil mortos, o governo imperial ele não coloca taxativamente uma punição aos revoltosos, nada disso. Porque mesmo sendo um movimento derrotado, galera, a Farroupilha ainda vai conseguir o fato de que o governo imperial se compromete a anistiar os revoltosos.
e até prevê que eles possam depois ingressar no exército imperial. Algumas promessas não foram cumpridas, por exemplo, liberar da escravidão os escravizados que participaram nas lutas. Muitas vezes as classes médias e as elites, para convencer o povo a participar da luta, falaram: ó, vai participar sim, porque depois a gente vai te libertar da escravidão. Isso não acontece. Inclusive, galera, a Farroupilha tem uma característica importante nesse sentido. Ela não é unanimidade no Rio Grande do Sul. Porto Alegre, por exemplo, que é um eixo importante aí já, não apoia a luta da Farroupilha. E vários setores da sociedade não apoiam, porque era uma luta que valorizava os interesses de grupos específicos, mais de classe média e das elites, ligadas à pecuária. Então, de um modo geral, a população não teve uma identificação com a luta da Farroupilha, que acabou sendo derrotada aí, né, finalmente em 1845. Beleza, pessoal? Bom, qualquer dúvida deixa seu comentário, sua pergunta, que a gente vai debatendo isso nos próximos vídeos. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.